Muito boa noite, seja bem-vindo. Você que está em sintonia com a IBNU, você pode avisar os seus amigos, o pessoal pode ir entrando. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de mandar aí para todo mundo que quer aprender mais. E hoje nós vamos começar a nossa aula com a exposição, primeiro, da nossa irmã Suzili, que vai falar um pouquinho mais sobre os salmos e focalizar um salmo em especial. E na sequência a gente volta para continuar falando dos salmos e depois, como você sabe, nós temos um momento de perguntas e respostas da nossa aula. Suzy, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo, né? Em sintonia. Palavra com você para continuar o estudo de Salmos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, a todos aí de todos os lugares aí do mundo que têm nos acompanhado. E essa noite realmente a gente tem uns salmos muito especiais, né, que mexem aí com a questão da nossa humanidade, né, da grandiosidade de Deus. E a gente vai começar falando sobre isso. Então, vamos lá hoje falar de um salmo muito especial aí, que é o Salmo 8, né? Esse Salmo 8, a gente está colocando aqui como um tema, que é encontrando a identidade. Olha aí, a impressão digital, né? E você tentando encontrar essa identidade. Onde que a gente encontra essa identidade? A gente vai falar dessa questão. Primeiro, são perguntas muito importantes que nós temos, muitas vezes até nós conhecendo a verdade, conhecendo a Deus, nós ainda nos perguntamos muitas vezes essa questão. Quem sou eu? O que posso dizer sobre a minha identidade? E é uma questão, por que é tão importante? Porque é uma questão existencial profunda que marca a nossa vida, né? Marca a nossa existência mesmo, né? Então, como é que a gente responde a essa pergunta? E o Salmo 8 traz isso. Mas, diferente do que a gente muitas vezes imagina, a pessoa fala, né, aqui o Salmo 8 é um salmo que fala do ser humano. Na verdade, não é, é um hino de adoração, de louvor a Deus, né? Porque ele começa assim e termina assim. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Aqui tem coisas muito importantes para serem vistas aí. Nós temos aqui uma questão em caixa alta, toda em caixa alta. E a outra que é o Senhor Nosso. O que significa isso? Qual a diferença? Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, aí, a gente não tem essa diferenciação. O Senhor, com toda em caixa alta, é quando nós falamos do nome de Deus, aquele nome que ele revelou, que é o único nome, tanto é que esse nome é majestoso. Por quê? Porque é o nome que ele se revela ao ser humano, ele se revela a Moisés ali, falando eu sou o que sou, né? Que na verdade não é exatamente isso que significa, mas nós vamos entender um pouquinho melhor. Então, esse é o nome, que é o tetragrama, né? Que o pessoal depois colocou aí, Yahvé, Jeová, né? Javé, Jeová, enfim, o pessoal colocou aí vogais para chamar esse nome. E em Israel, né, os judeus mesmo, eles não pronunciam, então se perdeu essa pronúncia do nome. Agora, Senhor nosso, aqui parece que esse salmo traz algo que é comunitário, ele está falando talvez o povo aqui, falando a Deus, né, louvando a Deus. Quem é esse Senhor? Senhor é o dono, é aquele que é o proprietário de todo o universo, trazendo aqui a ideia do Criador, aquele que formou tudo isso, né? Então ele é o Adonolam, ele é o dono do mundo
Ele é o dono, é o Senhor nosso, né? Aí diz, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então aqui está falando sobre a grandiosidade de Deus de uma forma ao máximo, né? Como eu posso louvar, como eu posso olhar para Deus e ver a grandiosidade desse Deus. Mas como a gente vê? A gente vê uma imagem, a gente vê alguma coisa? Não, ele só tem um nome, é aquele nome que ele se revelou ao ser humano, que ele continua se revelando, como nós falamos lá no Salmo 19, através da criação, através da sua palavra, e ele se revelou realmente ao ser humano diretamente, quando ele se revelou lá no Sinai, né? Esse nome está em toda a terra, é majestoso, é grandioso, e é possível ver em toda a terra. Então, cuja glória é cantada nos céus. Então, nós vimos aí, como na semana passada falamos, realmente o nome de Deus, a glória de Deus, toda essa grandiosidade é vista e é cantada nos céus, é declarada, né, por todas as criaturas e toda a criação. Bom, então quem é esse Deus? Aquele Senhor, que em português ficou Senhor em caixa alta, né? Lord em inglês em caixa alta também, o tetragrama, né? Ou YHWH. Então, ele é o grande eu sou, aquele que se revela no Monte Sinai e faz aliança com o seu povo. Ele é aquele que, na verdade, não é estático. É interessante como não existe nada. A gente tem essa ideia, né? A gente que recebeu a herança grega, a gente tem a ideia de uma coisa estática. E não é estático. Ele é aquele que sempre estará sendo, é aquele que não precisa de ninguém para acontecer, né? Ele que decide o que ele vai ser. Então ele pode mudar, né? Inclusive temos aí uma pregação só sobre os mistérios do nome de Deus, né? Então ele é o eterno, porque ele continua, ele não tem começo, ele não tem fim, né? Ele é o Deus que age na história, ele é o Deus vivo, né? Ele continua sempre nessa ação. E aí, no versículo 2 diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. É meio estranho, parece meio fora. Como assim, uma criança, um recém-nascido, ou ele vai firmar justo sobre eles, né? Firmaste o teu nome como fortaleza. Parece que do lado do louvor dessas crianças e desses recém-nascidos. Por quê? Parece aqui que tem algo que é um paralelismo é, de antítese, né? De contraste. Há uma contraste entre as crianças e os recém-nascidos e os inimigos, adversários, aqueles que, né, são contra, né, que buscam vingança. E aí, dos lábios dessas crianças, tem palavras bem específicas, que é o Yolel, o Olel e o Yanak, né? São essas crianças um pouquinho maiores e os bebês, o bebê de colo, o bebê que amamenta, né? E você pega no colo. É, Essas crianças é que por quê? Por que elas não se rebelam contra Deus? Elas não, elas aceitam, eles podem louvar, não à vista das pessoas, por exemplo, buscando um reconhecimento das pessoas, mas é algo genuíno, é algo que ela vai louvar quando ela olha para o céu, por exemplo, voltando ao primeiro, quando ela olha e vê a grandiosidade de Deus, ela vai louvar, né, com coração, com sinceridade, né, e desse tipo de louvor e adoração, nesse tipo de adoração é que Deus firma o nome dele como fortaleza. E por quê?
por causa dos adversários, aqueles que são contra, aqueles que são os inimigos, que dão a ideia de guerra, de morte, de rebeldia, para justamente silenciar esse inimigo que busca a vingança, né? A criança, ela não vai ter isso, ela não vai buscar a vingança. Então, tem esse contraste, fazendo aquele que traz a esperança, aquele que mostra a vida e aquele que leva à morte, aquele que busca vingança, né? Aquele que faz mal, e é aquele que e as crianças estão trazendo justamente essa esperança, essa vida. E aí, é possível então encontrar essa identidade? Sim, mas só é possível quando você olha para esse Deus, quando você louva e adora esse Deus, num relacionamento com Ele, que é possível, porque é realmente algo que se encaixa, é a imagem, né, de Deus que nós temos. Então, não temos como encontrar nossa identidade fora dele. A nossa identidade está quando nos deparamos com esse Deus grandioso, poderoso, majestoso e amoroso. Então, quando a gente tenta fugir dele, quando a gente tenta fazer definir nós quem somos, independentemente desse Deus, o que nos resta? É um vazio, porque justamente não tem. Nós fomos criados, então parece que esse salmo lembra muito dessa questão da criação, a questão da imagem de Deus que nós temos, né? Então, nós fomos criados, lembrando lá em Gênesis 1, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como é possível que nós encontremos qualquer coisa fora dessa imagem? Nós precisamos olhar no espelho para ver a imagem e semelhança dele, para encontrar realmente a nossa identidade. E aí, aqui entra algo que é muito interessante. Continua louvando e olhando lá para cima, olhando para Deus, olhando para a criação, olhando para a majestade desse Deus, quando diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, parece que ele está olhando ali o salmista está olhando para um céu estrelado, uma coisa bonita. E quando ele olha para o céu, ele pergunta: que é o homem para que ele te importe, para que com ele te importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, no momento que ele consegue olhar para Deus, nessa majestade, nessa grandiosidade, ele acaba se tocando, ele acaba tomando a consciência de quem ele é. E aí ele começa a ver, opa, peraí, qual que é o meu lugar mesmo? Qual que é? Ele começa a enxergar. Não sei se vocês têm essa experiência, mas uma vez eu estava no mar, e aí, em alto mar mesmo, aí eu mergulhei só com a cabeça, fiquei com a cabecinha assim de fora. Na hora que eu olhei para o horizonte, eu falei, meu Deus, que é isso? Olha o tamanho só desse mar. E eu comecei a enxergar, falei, eu sou no meio de tudo isso, né? Que pequena, que nada que eu sou. É mais ou menos isso que o salmista pensa e consegue enxergar no momento que ele começa a adorar esse Deus, olhando para toda a criação. E parece aí, quando ele olha, né, os céus, né, as estrelas, a lua, tudo que Deus criou, aí ele fala isso. Essa palavrinha, homem, é algo que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, um pouquinho mais para frente, e aí continuando. Tu o fizeste pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Apesar de ele enxergar isso, ele ao mesmo tempo que ele enxerga como ele é pequeno, como ele é nada, como ele é realmente tem uma condição, né, minha diante de Deus, ele ao mesmo tempo toma consciência do que ele é, justamente a imagem de Deus. Então,
Deus criou e fez algo muito especial com o ser humano, que é isso. Ele fez um pouco menor que os seres celestiais e coroou de glória e de honra. Então, é a coroa da criação. Deus fez esse ser humano, né? Então, lembrando aqui, parece que lembra também Gênesis 1, continua lembrando, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos entender um pouquinho. Quando a gente tem essa consciência da grandiosidade de Deus, torna possível a gente olhar para dentro de si, para a realidade que eu tô, que é que eu sou, do que eu sou mesmo, né? Então, toma-se essa consciência da limitação e da fragilidade. Entendendo aqui um pouquinho, quando ele fala quem é o homem, esse homem, que homem que ele está falando? A gente tem algumas palavras aí para descrever esse homem, né, na Bíblia. Nós temos aí a palavra Adam, que todo mundo conhece, quando quando Deus cria o ser humano, ele pega da Adamá, que é a terra, né, e cria Adam, que é o Adão, é o nome, né, desse homem, mas Adam também é o homem ser humano, tá? Então, quem é esse Adam? Adam é um homem criado à imagem de Deus e ligado à terra. Aí tem outra palavrinha interessante, que é Ish. Ish, ele é o contraste de Ishá. Ele é distinto da mulher, que é Ishá, é um homem distinto da mulher. Agora, Gever. Gever é o quê? Gever é o homem quando ele é visto, quando ele é uma pessoa forte, aquele que tem o poder, né? Então, ele é chamado de Gever. Olha o que interessante, né? 4 palavrinhas totalmente diferentes no seu significado e que na Bíblia, em português, nós não temos a condição de perceber o que ela é. Aqui, essa palavrinha que é usada em que é o homem é essa palavrinha Enosh, tá? Enosh, por quê? Ele é o homem frágil e pecador. Em contraste com quem? Em contraste justamente com esse Deus. Quando nós olhamos, quando ele olha para esse Deus, ele fala: opa, eu não sou nada, eu sou frágil, eu sou nada. Então, é esse que é usado. No segundo momento, ali, voltando um pouquinho para o versículo, que é o homem, é usado que é o Enosh, tá? Para que com ele te importes. E aí tem uma paralela, né? Aí que é o homem, aí vem o filho do homem. Nesse momento do filho do homem é Ben Adam, é aquele que é tirado da terra, aquele que é criado como criação do homem. Por que que o Senhor se importa com esse cara, uma pessoa que é tão pequena, tão frágil, tão pecadora, tão nada? A primeira pergunta. E o segundo é: o Senhor criou todas as coisas, quem é essa criatura para que o Senhor se preocupe com ele, né? Então, aí ele vai responder a essa pergunta, mas de uma maneira muito interessante. Ele lembra que esse homem, apesar de ser, né, nada, ele é justamente essa coroa da criação. Como ele tem a imagem de Deus, ele tem essas características de honra, de glória, dignidade que Deus deu a ele e que nos tornam especiais nessa criação. Aí ele continua, por que ele é especial? Lembrando de novo, parece que lembra ali de Gênesis 1 de novo. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Aqui ele está falando, primeiro falou do céu, aí fala sobre a terra e todos os animais da terra, as aves do céu e vai para o mar. Então, tudo isso foi dado, né, ele percorrendo toda a criação, isso foi dado para o domínio, uma palavra importante.
E Deus deu a nós o domínio sobre essas coisas. Então, esse domínio é que o ser humano, na verdade, hoje perdeu, né, com o pecado, mas Deus deu isso e Deus fez algo especial. Agora, o domínio requer algo maior, que é a responsabilidade. Então, eu e você, nós, como seres criados à imagem de Deus, e que temos esse domínio sobre toda a criação, como tarefa, como algo dado de presente, de certa forma, Deus chamou a gente para fazer isso juntos, né? Nós temos essa responsabilidade sobre tudo, sobre a criação e sobre as coisas que nós fazemos, como lidamos com a vida e como lidamos com a criação de Deus. Aí, aqui, nós vamos relembrar aí um pouquinho do que Deus disse. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, esse domínio que Deus deu lá na criação, nós perdemos, mas que Deus restaura através de Cristo, né? E hoje nós temos possibilidade de arcar, vamos dizer, junto com Ele, essa responsabilidade, né? Sobre tudo que Deus deu nas nossas mãos. Bom, e aí Deus, ele termina, o salmista termina, então, de novo, com uma fechando com a mesma frase, o Senhor, né? Senhor, nome de Deus, né? Jeová, o Yahvé, Senhor nosso, Adonolam, Senhor dono de tudo, mas é nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E aí ele conclui esse salmo, esse hino de adoração a Deus, falando de como nós, como seres humanos, tão pequenos, mas criados à imagem e semelhança, devemos fazer, e ali encontramos a nossa identidade verdadeira, né? Então, esse salmo fala de tudo isso que é tão profundo, que traz essa espiritualidade profunda. É que quando nós reconhecemos quem é Deus, é que nós também entendemos quem nós somos, que nós não somos nem maiores ou iguais a Deus, porque como muita gente quer ser, que é independente de Deus e se rebelando contra Deus, e nós também não somos inferiores a ninguém, não precisamos nos colocar nem abaixo nem superior a ninguém, porque nós somos essas pessoas tão especiais que Deus criou para ter domínio sobre a criação e ter essa responsabilidade que Deus nos deu. Então é isso. Nós vamos aprender ainda um pouquinho mais, né, com o Saião nessa caminhada sobre o homem, sobre, né, um pouquinho mais dessa questão do tempo, né, Saião? Isso, muito bom, Suzy, dando uma olhada aí no Salmo 8, né? Fazendo esse exercício de antropologia bíblica. Você sabe Exatamente. que para entender bem uma série de textos na Bíblia é bom perceber qual é o conceito que se tem do ser humano, né? E quais são os contrastes, a visão diferente que nós temos à volta, né? Então, já que o assunto é esse entendimento antropológico, né? A gente agora vai continuar passeando pelo Salmo, Salmo 90, que é um salmo bastante importante e útil para o nosso entendimento de uma série, né, de questões ligadas à realidade do sentido do ser humano. A gente vai ver que o Salmo 90 é um salmo curioso, né, porque é o único salmo de todos os 150
que está ligada à pessoa de Moisés. E a gente até fica pensando, né, como é que os salmos que são uma realidade depois de Davi têm lá uma poesia ligada a Moisés depois de tanto tempo, né? Aí nós certamente temos algo muito precioso do passado que de alguma maneira é preservado e é discutido, né, nesse contexto de encarar a vida no eixo do tempo, que é algo tão significativo. Você viu agora, por exemplo, o Salmo 8, né? O Salmo 8 está no primeiro livro dos Salmos. O Salmo 90 abre o quarto livro. Então, ele, de fato, chama bastante a nossa atenção, e é, digamos assim, um salmo, eu diria, muito particular, muito especial, muito diferenciado, né? E apresenta-se aí oração, né, de Moisés, homem de Deus. Os estudiosos, inclusive, lutam aí para tentar ver exatamente que tipo de salmo é esse, se ele é mais mesmo uma oração no sentido técnico literário, ou se ele é um lamento, e a maioria vai concordar que ele é, digamos, um pouco mesclado, ele tem elementos, né, que envolve uma reflexão sábia, mesclado com uma oração que tende ao lamento. E aí o que a gente vai observar, né? O Salmo começa aí, e ele não vai usar o nome de Deus, você vê que o Senhor é com letras minúsculas, então não é referência ao tetragramaton, não é referência ao, né, o nome peculiar de Deus, mas é Senhor, e ele, então, apresenta uma palavra direta, como realmente uma oração, descrevendo, a compreensão de que Deus é, de quem Deus é. E aqui é interessante isso, por quê? Porque o Salmo vai focalizar a atenção num tema análogo que a gente tem no Salmo 8, né, que é o entendimento de quem nós somos. E a pergunta é, como é que a gente pode estabelecer uma boa antropologia da nossa condição humana mesmo? Como é que a gente entende isso? E é interessante porque as pessoas, quando tentam construir, a gente começa de perspectivas diferentes. Por exemplo, a gente que quer entender a antropologia, principalmente vendo o homem como uma criatura dentro do contexto da natureza, né? Então, você faz analogias com a realidade do mundo natural à nossa volta, né? Às vezes você vê uma antropologia muito marcada por um enfoque excessivamente sociológico, né? Na Bíblia aparece a ideia de que o entendimento de quem o ser humano é só se dá em função do entendimento de quem Deus é. O entendimento sobre Deus e da relação com Ele ilumina a nossa identidade como ser humano. Então, Senhor aqui que tem o sentido de aquele que é dono de tudo, né, aquele que é que possui todas as coisas, a declaração, e é interessante porque sendo um salmo ligado a Moisés, né, está falando da experiência do povo, né? Essa dimensão às vezes coletiva, corporativa é muito forte em diversos salmos, e ele diz: Tu és o nosso refúgio, né? Algumas versões dizem: Tu tens sido o nosso refúgio, que também é uma tradução adequada, né? Sempre, de geração em geração. Aqui nós temos uma reflexão dentro desse conceito, né? De, se você puder depois dar uma olhada lá na reflexão sobre os nomes de Deus, né? Como é que Deus é descrito nesse contexto dinâmico, né? Lembra do Apocalipse, né? Aquele que era, que é e que será? Não, que virá. Então, Deus que age no eixo do tempo, que é descrito nessa relação dinâmica. Então, a coisa é descrita dessa maneira, olhando para trás, né? Como é que Deus tem sido nosso abrigo, nosso refúgio, né? A nossa segurança de geração em geração. Quer dizer, através dos tempos, uma palavra de muita confiança
por causa da convicção de quem é o Deus que se apresenta na relação de aliança com Israel. E aí, para mostrar isso, é muito impressionante. Até isso aqui tem um toque de elemento geográfico, né? Que diz aqui, antes de nascerem os montes, né? A trajetória que sai do Egito para a terra de Canaã, ela é uma trajetória marcada por muitos montes, né? Saindo do Egito, se desce a península do Sinai, que é uma península bastante montanhosa, montanhas inclusive avermelhadas, né? Você chega ali na parte do sul da terra de Israel e você vai ver também, especialmente quando você pega o caminho dos israelitas, que é do lado que a gente chama de Transjordânia, né? A experiência de contemplação de montes, podemos dizer, Moisés não perde para ninguém. Então, esse aspecto, né? E se tem uma coisa que não muda, são os montes, né? Os montes o tempo todo estão lá da mesma forma. Então, a palavra é forte que antes, né, de nascerem os montes e de tu, ó Deus, criares a terra e o mundo, interessante porque a terra e o mundo, né? Talvez uma referência, por exemplo, à terra de Israel e ao planeta todo, ou a terra no sentido do planeta e o mundo no sentido das pessoas. A ideia é a totalidade da experiência de tudo aquilo que se apresenta diante de nós, né? Aí vem a frase, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É a palavra importante, né? Meolam Adolam Atael, né? Esse elemento interessante, essa palavrinha, né? Que envolve essa reflexão profunda que nós temos aí. A palavra hebraica para eternidade é a palavra olam. Leolam é para sempre, ou de maneira perpétua, né? E a palavra para mundo também. Então é curioso, né, que a palavra para mundo, universo e eternidade é a mesma, porque você encontra os conceitos de tempo e espaço, né, aí aproximados por meio desse vocábulo. Então é curioso. Então o Salmo nos convida a essa reflexão profunda, aí você vê uma paisagem, né, de uma montanha aqui, é o lugar da região tradicional do Monte Sinai mais indicado, né, pela tradição, o famoso Jebel Musa, na península do Sinai, para ter uma ideia, né, do quadro que é evocado por trás daquilo que é descrito aí no Salmo 90. E aí a gente prossegue, né, e vai continuar para terminar, assim, a primeira parte do Salmo 90, porque você sabe, o Salmo, ele é até mesmo uma poesia expressiva, ele vai prosseguir, aí vai até o verso 17, e continua descrevendo a realidade de quem Deus é, observando Deus como eterno, como aquele que tem uma realidade muito além da dimensão do tempo. Agora ele muda o foco e vai fazer a referência a fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. A palavra hebraica, afar, né? Essa ideia e que a gente viu agora, né, que esse negócio do homem ser pó da terra, né? O Adam veio da Adamá, e esse Adam, o Adam que veio da Adamá vai voltar a ser Afar, quer dizer, ele volta a ser pó, né? E essa fragilidade é muito nítida, né? O sujeito dela é o próprio Deus. Então, quer dizer, Deus não é só eterno, não é só aquele que tem sustentado a sua ação de aliança com o povo de geração em geração. Ele é poderoso, e esse poder divino se manifesta nesse contexto do eixo do tempo. E essa dimensão é interessante, né? Porque o Salmo caminha na compreensão da fragilidade humana, né? Agora há pouco, quando a Suzy estava falando do Salmo 8, ela mencionou esse Enosh, né?
esse ser humano frágil, né? E agora, aqui, ele diz, sim, é verdade, de fato, né? Uma partícula enfática aparece no começo do verso 4. 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Quer dizer, é uma coisa, assim, impressionante, né? Como as horas da noite. E você imagina, né, o que é? O Brasil tem 500 e poucos anos, né? A realidade da experiência histórica mais imediata que nós temos aqui, por exemplo, no continente americano, no ambiente cultural que nós temos hoje, né, de América com presença europeia. É coisa tão pouco tempo, né? E aí, é, 1000 anos é como umas horas da noite, né? A horas da noite é mais forte ainda, né? Porque você dá aquela cochilada, já passou, né? E aí, para fortalecer essa ideia como uma correnteza, né? Veja que a coisa é descrita como Deus sendo sujeito. Tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Toda essa dimensão, ela tem o objetivo da consciência da realidade, da fragilidade humana em função da experiência do tempo. Vamos ver aí na frente, tá vendo? Essa descrição é muito interessante porque um dos grandes problemas, né, da experiência humana é exatamente o homem não consegue lidar com o seu sucesso, né, por isso que tem toda essa crítica, né, do agir do ser humano querendo ser divino, né? Por que que a idolatria é um problema tão grande? Porque os deuses falsos não existem mesmo. O que existem são deuses que representam poderes humanos. Né? É uma tentativa de se divinizar. E toda esse processo que tem a ver com a nossa psicologia de poder, de domínio, né, de estar acima de tudo e de todos, né, esse egocentrismo é um elemento mortal. Do outro lado, a dificuldade, né, é a dificuldade de lidar com a fragilidade, a limitação. Como é que as pessoas, por exemplo, estão vendo isso agora, como é que a gente reage diante da doença, como é que a gente reage diante da limitação, da fragilidade, das dificuldades, ou da consciência da limitação do tempo, né? É algo difícil, né? Vale muito lembrar, por exemplo, dos escritos do filósofo e matemático Blaise Pascal, né? Quando ele falava como essa relação é difícil, né? Como é que o homem sem Jesus Cristo está nessa dimensão do perigo do orgulho e do desespero. Essa compreensão da fragilidade sob a luz da revelação divina, ela traz uma capacidade de entender a limitação e a fragilidade humana sob outro aspecto. Essa condição, por exemplo, é o motor que permite a gente agir da maneira adequada na vida para com os outros, né? A raiz da arrogância, da atitude de tentar maltratar os outros, de explorar, tudo isso está ligado com essa percepção equivocada de quem nós somos. E a luz que revela quem nós somos não é um autoconhecimento, né? Aquela coisa que o pessoal acha que você vai afundando dentro de você, você olha para o seu umbigo, você entra nesse processo de uma interiorização acentuada. Isso tem os seus limites, né? A ideia do Salmo é quando você medita, entende quem Deus é, você vai descobrir quem você é de fato. Por isso, a gente vai perceber que a antropologia depende da teologia. A compreensão de si mesmo, né, vamos dizer, uma psicologia bíblica passa pelo entendimento de quem Deus é. E aí a gente precisa ter aqui uma visão muito clara para a nossa vida, né? Que a gente não tem como ir mais longe na caminhada nossa sem
entendimento e conhecimento mais adequado e aprofundado de quem Deus é. Essa é a raiz, essa é a corrente de água que, de fato, pode nos dar força para ir adiante. No verso 7 em diante, nós temos, digamos assim, uma mudança de cenário, né? Porque agora vem o que a gente pode chamar da segunda parte do Salmo, né? A primeira, ela descreve mais nitidamente a revelação da fragilidade humana diante do entendimento de quem Deus é. Agora, a partir do verso 7, o texto vai dizer: somos consumidos pela tua ira e aterrorizado pelo teu furor. Olha direitinho aí aquilo que a gente chamou, né, de paralelismo. Lembra da poesia hebraica, o paralelismo sinonímico? Olha lá. Linha de cima tua ira, linha de baixo teu furor. Verso 8, e nossas iniquidades em cima, nossos pecados embaixo. E então aí você vê o típico, né, perfil dessa poesia, com essa característica do contexto dos Salmos e da poesia hebraica em modo geral. E aí ele vai dizer, olha, Deus, a consciência de perceber quem Deus é, revela a nossa fragilidade, mas revela também a nossa imperfeição, nossa falha, o nosso pecado, a nossa consciência de conduta ética equivocada. Por isso, diante, né, dessa percepção do Deus eterno, se revela a realidade de que esse Deus também, além de poderoso, é santo. Por isso, ele diz, somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Isso é interessante porque é a coisa mais difícil que nós temos para lidar com a nossa vida, porque mexe com autoimagem, né? Mexe com segurança interna, mexe com essa questão do desequilíbrio de você ser extremamente negativo e depressivo em relação a si mesmo, você ser arrogante e fugir da realidade. Quer dizer, como é que eu posso encarar os meus erros de maneira adequada? Porque nós temos duas tendências problemáticas. Uma é passar por cima, negar, fugir e escapar, né, num processo de autodefesa. É como quem não aceita a doença e recusa o remédio. Do outro lado, você pode ter a atitude, já estou doente mesmo, então vou morrer, não quero nem saber. Que é se entregar indevidamente e mais ou menos assim, meio que tentar jogar nas costas de Deus, já que ele está cobrando, então agora não tem que se possa fazer. A relação de experiência profunda com Deus nos leva ao caminho adequado de lidar com toda a nossa fragilidade ética. E o que ele vê? Senhor, o Senhor conhece todos os meus erros, meus pensamentos maus, o meu ódio, minha vingança, minha imoralidade, minha inveja, meu pensamento vingativo, tudo isso, nada. E aí, interessante, não escapa os nossos pecados secretos, a luz da... Olha que bonito, olha que espetacular esse negócio, a luz da tua presença. Quer dizer, o conhecimento e a experiência adequada de Deus é que nos permite enxergar o nosso horror de maneira libertadora. É possível enxergar isso sem que a gente entre num caminho problemático. Aí você vê onde o enfoque psicológico encontra um enfoque teológico, né? E a percepção dessa situação, ela é permanente. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Quer dizer, agora você tem esse elemento do tempo sendo colocado juntos diante da experiência da realidade da ira. E aí a gente prossegue, né, e vai adiante aí ver essa percepção, porque você percebe que o entendimento de Deus não é um entendimento que a gente pode assim perceber simplesmente
como um conhecimento, digamos assim, intelectivo, né? Ah, não, eu entendi esse negócio, é assim, como um conceito, né? Uma resposta de uma equação. É algo que tem uma dimensão profunda. Então, a experiência da presença divina, ela nos revela a realidade dessa onisciência. É muito impactante e muito poderoso o ensino do Salmo nesse sentido, né? A gente conhece a onisciência e conhece a ira divina. É interessante porque ou as pessoas se revoltam contra a ira de Deus ou elas menosprezam, como se Deus não tivesse direito de ser Deus. Eu, ser humano, vejo uma injustiça, fico revoltado e reclamo, e todo mundo acha normal. E quando Deus resolve manifestar a sua ira, e ele sempre a manifesta limitada pela sua misericórdia, senão ele trairia o julgamento definitivo, né? Se Deus não segurar a sua ira, o juízo final começa hoje. E Deus não faz isso. E a ira é a reação de um Deus santo diante da maldade. Você tem um pouco disso quando você vê uma injustiça horrível. E isso se revela de maneira adequada ao nosso coração diante da experiência do Deus eterno. É uma invasão do infinito no finito. É o experimentar da presença no coração. Aí, tá vendo como a gente vê que é o encontro, né, da adoração misturada com oração, é um negócio assim amplo, né? E isso nos leva a uma consciência adequada, real de que nós somos. Olha que coisa interessante. Né? É difícil isso, né? As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a sua idade, tudo quanto é gente muito jovem, fica falando que vão ser isso, que vão ser aquilo, e quando ele chegar nos 30, nos 40, nos 50, vão fazer isso, vão fazer aquilo, não sei o quê. Depois que o pessoal passa de uma certa idade, ele só olha no retrovisor e diz, não, mas eu não pareço que tem tanto. Então, é muito difícil lidar corretamente com a noção do tempo da nossa vida. Aqui o salmista, mediante essa experiência, ele acha esse equilíbrio e diz, olha, pessoal, vamos ser realistas. Os anos de nossa vida chegam a 70, a 80 para os que têm mais vigor. Essa é a... Mesmo hoje, com ambientes aí, com índice de desenvolvimento humano muito elevado, com um monte de remédios e apoio de diversos tipos, a questão da saúde humana, passou de 80, fica difícil. Né? Mas, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essa consciência, que, aliás, esse entendimento de Deus, né, e o entendimento de que nós somos, é a base de como a gente pode e deve viver a nossa vida. E aí, o salmista vai, então, prosseguir nesse entendimento, né, e ele faz um processo de quem vai e volta, né, ele vai adiante e depois ele retorna, né, e então ele agora, né, começa uma nova parte, mas retomando o que ele disse anteriormente, e ele diz, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Isso quer dizer que a maneira de lidar com Deus depende do entendimento, do conhecimento adequado de Deus. Isso traz em nós reação adequada que desenvolve a nossa espiritualidade e a nossa relação psicológica com Deus e com o próximo. Por isso que essa percepção da ira e do furor, da reação santa de Deus contra toda injustiça e maldade, sabe aquela sensação que você tem no filme, assim, quando o bandido vai ser preso, quando o mal vai ser vencido e você, pois é uma coisa um pouco, né, que tem um paralelo com isso, né? Então, por isso que se celebra a vitória da ira divina. O Apocalipse 18, por exemplo, a queda da grande Babilônia, né? Todo mundo, olha, acabou a maldade, né? E esse furor e ira é tão grande como essa relação profunda que eu tenho diante de Deus em função de que ele é o Deus
todo-poderoso. Ele merece ter uma relação de temor, de reverência profunda, né? Os teólogos gostavam de falar que Deus é o totalmente outro. Diante dele eu me sinto um pó, um grão de areia, aquela experiência de você orar, de adorar, a cara no chão, e se sentir um grãozinho de nada diante da imensidão de Deus, sentir as suas fragilidades, às vezes chorar pelos seus erros, né? Isso é experiência profunda que renova o coração. E diante disso, aí vem, olha que coisa interessante, só agora, olha como a gente ora torto, né? Só agora tem um pedido explícito. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Quer dizer, como é que eu vou viver agora que a realidade de Deus revelou todas as facetas da minha fragilidade? Fragilidade diante do tempo, fragilidade diante da minha condição ética, moral, como é que eu vivo, como é que eu consigo conviver comigo mesmo. Sabe que a gente passa grande parte da vida fugindo de si mesmo. E é muito complicado, e não é possível lidar com isso sem a profunda revelação ligada a Deus. E aí o pedido é, Senhor, então me ajuda a lidar, né, com isso, para que eu alcance sabedoria. E aí a gente vai ver onde é que está o problema da nossa vida. Muitas pessoas não querem sabedoria, não têm interesse. Eles querem vantagens, eles querem bênçãos, querem resultados, querem satisfação. E eles não têm, o coração está doente. A pessoa doente não quer comer, você sabe disso. Alguns comem muito, estão tão doentes também. Mas aqui a coisa é outra, né? Depois de descobrir dessa forma a eternidade de Deus e encarar a nossa própria fragilidade e maldade, aí nasce o desejo de sabedoria. Eu vejo isso em certas pessoas e eu acho extraordinário quando a pessoa, digamos assim, voltou a bombear o sangue. Ele começa a refletir, a pensar, ele quer ir um pouco mais adiante, ele tem desejo aqui, e tem pessoas não, que quando a gente não tem sabedoria, a gente desenvolve religião, a gente desenvolve comportamentos automáticos, a gente desenvolve procedimentos inadequados, né? E aí uma brincadeira aí para a gente tranquilizar a nossa noite, né? Meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força eu vou bater nele, né? Por quê? Porque a sabedoria não é inteligência, sabedoria não é cultura, sabedoria não é uma formação, não é esse negócio de intelecto. Sabedoria é a arte de viver a vida diante da imprevisibilidade da vida, sabendo lidar com altos e baixos em função do nosso conhecimento de Deus. Sabedoria tem a ver com a capacidade, né, de recalcular a rota. É como se o GPS divino me permitisse lidar com os caminhos mais inadequados que surgem no contexto da nossa vida. E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai caminhar para o desfecho do Salmo a partir do verso 13. E eu estou acompanhado de alguns passarinhos aqui nos dando um fundo aí para nos dar um pouco de sabedoria, não sei o que eles estão animados aqui, acho que gostaram do Salmo 90, né? E agora é interessante porque o Salmo cresce. Só no 12 veio uma oração. Agora ele vai assim com força na direção de Deus, saindo desse lamento da fragilidade para uma oração intensa. E olha que impressionante, ele diz, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. A oração é profunda, a oração é uma oração, e aí o nome pessoal de Deus aparece, tá vendo? Senhor com letras maiúsculas, né? Até quando vai ser assim? Tem compaixão dos teus servos. Ele estabelece a relação com Deus com base na sua
profunda misericórdia, da sua compaixão, algo que vem, né? Ele se apresenta como parte dos servos de Deus e mostra a total dependência. Que é um negócio difícil, né? Quando a gente se enche de arrogância, a gente não consegue orar. Quando a gente se coloca na condição, coisa bonita da criança que confia no seu pai, na sua mãe, ela se joga, né? Ela se deixa levar. E quando a gente é atingido por esse conhecimento adequado, a gente reage com esse pedido intenso: volta-te, Senhor, tem compaixão. E olha que coisa interessante. Como é que a gente vive a vida da fragilidade? A gente precisa do quê? De um pouco de doce nesse negócio. A gente precisa de um pouco de coisa nesse café amargo, tem que pôr um pouco de mel. Como é que a gente vai viver essa vida? E é interessante que ele vai pedir alegria e satisfação para Deus. Tem cristão que é meio estranho, assim, parece que a pessoa é meio masoquista, né? Ele define a espiritualidade só por pancada levada, né? Ele quer jogar final da Libertadores contra o combinado da Argentina e Uruguai juntos, né? E é interessante que aqui ele diz: Senhor, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. O amor leal é o amor da aliança, é o famoso Hesed divino, né? E ele pede: Senhor, venha encher-nos de alegria, né? Pela manhã satisfaze-nos, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Quer dizer, Deus, permita-nos encher o nosso coração de prazer. Olha que bonito, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Isso é interessante saber que toda dor que atinge a nossa vida, em última instância, vem de Deus. Ou diretamente enviado, ou pelo menos permitido. Importante encarar isso, e lidar com isso. E pedir a Deus: Deus, traz, né, o teu consolo, a tua alegria, a tua satisfação pelos anos em que tanto sofremos. A nossa condição humana, limitada, frágil, pecadora, pede de nós uma experiência dolorida que é atenuada pela experiência extraordinária de alegria que Deus dá na nossa vida. E, na sequência, a gente vai ver isso. Olha que coisa legal, né? A experiência profunda de encontrar prazer e satisfação em Deus. É muito bonito, né? Existe, às vezes, uma espiritualidade, assim, meio macambúzia, né? Meio, assim, assustadora, que desconhece, mas no Salmo ele transita até chegar nesse elemento de celebração, que, aliás, é muito forte na cultura hebraica, né? Você vê essa questão tanto do choro profundo como da alegria, e isso vem de Deus. E aí, o que a gente vê na sequência lá? Ele chega, então, no verso 16 e faz um pedido. Olha que coisa interessante. Ele começa a descobrir a realidade da eternidade de Deus, que ilumina a sua limitação e fragilidade e revela quem ele é. E agora ele retoma todo esse entendimento e diz: Deus, é o seguinte, eu queria que os teus feitos, aquilo que o Senhor marca no transcurso do tempo, as invasões do infinito que pontuaram o tempo de maneira a fazer brilhar, né, essa trajetória, né? Deus encheu a rua de enfeite, né, a rua da trajetória da história, com seus atos extraordinários. Deus, o pessoal precisa abrir os olhos. Eles têm que ver a rua iluminada. Eles precisam que os teus servos sejam manifestos a eles os teus feitos. E não só a eles, mas aos filhos deles o teu esplendor, né? Aquilo que envolve a ação de Deus, do Deus da história, o pedido é que o pessoal não deixe de enxergar esse Deus que está além do tempo, para quem 1000 anos são como a noite de ontem, das horas que passaram, as marcas que ele deixou no transcurso da limitação do tempo que nós temos. É um negócio muito da hora, é muito impressionante. Esse é o desejo, é muito legal, né? Quando Deus invade a nossa vida, o nosso desejo do coração se torna um desejo que envolve o conhecimento dessa coisa especial que Deus tem para revelar aos corações humanos, que é a fonte da nossa alegria. E aí ele termina:
E termina de maneira assim extraordinária. Ele vai dizer: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. O Deus que tem todo o domínio, o controle, né? Aqui nós temos as duas palavras juntas que se referem ao Deus que tem todo o poder e que também é bondoso. E aí ele vai fazer um pedido. O pedido é o seguinte: eu descobri que eu não passo de 70, 80, talvez um pouquinho mais de anos de vida. Eu descobri toda a minha condição frágil. Sabe de uma coisa? Daqui a pouco eu vou embora. E aí, o que vai ser quando eu for embora? O Salmo não está discutindo ainda a questão da eternidade depois da vida, lá no céu, não é o foco ainda. Mas ele diz, nesse caminhar da história, quando Deus marca a trajetória com o seu esplendor, com os seus feitos, será que eu posso participar desse processo? Por isso, Deus, a obra de nossas mãos, nós que somos o teu povo, será que o Senhor pode atender esse pedido? Consolida, faz com que isso se torne uma realidade, consolida a obra de nossas mãos, para que a nossa existência fútil não desapareça no eixo do tempo, no sentido absoluto da expressão. Olha a sequência, que nós vamos ver esse pedido final. Qual é o pedido mais importante depois de descobrir quem Deus é e descobrir quem nós somos? É essa coisa que é uma espécie de vitória sobre a mortalidade. Tudo que você faz na sua vida, você faz a partir de uma influência dos outros, ou pela a sua própria autodeterminação, ou talvez pelo agir divino na sua vida. A pergunta é o que realmente vai ficar quando chegar o momento da sua fragilidade marcar o seu dia final. Exatamente aquilo que você construiu, aquilo que você executou. O pedido do salmista é simples assim: em Deus, através do Deus eterno, com a sua obra e o poder na minha vida, de certa forma eu tenho a derrota da morte. Por isso Moisés deixou para nós esse salmo. Por isso, aqueles que foram atingidos pela palavra de Deus não morrem nunca, no sentido de continuarem falando a obra de Deus nas suas vidas foi consolidada e chega até nós. Há aqui uma espécie de derrota da morte. E, finalmente, nós vemos que aquilo que é feito em Deus permanece para todos. É extraordinária a perspectiva da relação entre eternidade, fragilidade e limitação humana. E que Deus, então, abençoe a nossa vida, nosso coração, e que isso nos ajude a beber mais, né, dos salmos com a sua palavra, assim, extraordinária e especial. Amém. Suzy, vamos lá, Salmo 8, com 90, será que vamos para o 98 então agora, ou vamos fazer perguntas, né, como é que a gente Hoje lida? foi o dia da teologia, né, junto com a antropologia, né. Exatamente, Hoje já temos muitas perguntas aqui, Saião. que beleza, muito bem. Aqui tem uma pergunta, é que agora não estou lembrando disso, mas como entender o Salmo 8:5 combinado com 1 Coríntios 6:3? Então, precisamos só ver o texto direitinho, né? Deixa eu só dar uma olhada no 1 Coríntios 6:3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto Sim. mais as coisas desta vida. Provavelmente em relação aos seres celestiais, né, que Uhum. aparece ali, e essa questão dos anjos, né. Como assim, então, nós somos menores, um pouco menores que os seres celestiais? Então, o Salmo vai dizer isso, né? Que somos um pouco menores ali do que Elohim, né? Que é traduzido por seres celestiais, porque, de fato, em muitos aspectos, os seres humanos são menos
poderosos do que os seres celestiais. Você tem descrição na Bíblia várias vezes de seres celestiais e angelicais, e em alguns elementos fica claro que eles são mais poderosos do que os seres humanos. E o Salmo 8 está querendo exatamente declarar isso. Agora, o fato, né, de alguém ser poderoso não estabelece para essa pessoa ou para esse ser uma condição permanente de primazia em todos os aspectos. A ideia de 1 Coríntios 6 é que Paulo está dando uma dura na igreja, porque eles estão brigando e se dividindo, e em vez de resolver como irmãos fraternalmente, eles estão indo diante dos tribunais dos pagãos. E aí Paulo diz, escuta, por que vocês não resolvem esse negócio? Vocês não são capazes de sofrer o dano? Vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Isso quer dizer que, no contexto do julgamento da eternidade, de alguma maneira, que eu não tenho a mínima ideia como será, nós teremos uma participação nesse julgamento dos anjos que certamente tem a ver com a determinação, vamos dizer, eterna, né, e definitiva dos anjos maus, que a gente sabe que os demônios estão livres e agindo na realidade da Terra, né, hoje, e haverá a sua, vamos dizer, determinação. Eles já estão condenados, mas não estão plenamente aprisionados e sofrendo o resultado disso. Quando isso acontecer, de alguma maneira, nós faremos parte disso. Então, nós teremos uma função. Para a gente exemplificar, Suzy, é como se fosse um doutor, que é muito importante, o juiz, mas o guarda pegou ele em alta velocidade. O guarda pode até ser menos que o doutor, mas naquela hora é ele que aplica a multa, né? Isso aí a criança consegue entender a comparação entre os dois textos. Muito bom, muito bom. Agora, uma questão, Sayão, porque lá essa palavrinha Elohim, né? Que é uma palavra usada às vezes para Deus, deuses, né? Então, dependendo de onde é usado. Agora, eles existiam antes da criação de Gênesis? Os anjos, Os ou anjos, os seres celestiais, né? então, depende do que a gente está dizendo sobre a criação de Gênesis, né? Eles não existem desde o princípio, no sentido que nenhum ser celestial é eterno, são criaturas, né? A Bíblia não dá detalhes sobre como se deu a criação dos anjos. A gente tem uma clara ideia de que eles são criação de Deus e que há anjos caídos, né? Jesus diz lá em Lucas 10:18 que via Satanás cair do céu. E a Bíblia fala de Satanás e os seus anjos, né? Tem uma teoria que tenta encaixar, mas ela fica como teoria, todos os problemas dos anjos entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Mas essa teoria não consegue responder todas as questões. Nós não temos o detalhamento do timeline aí, né, da criação dos anjos, que nós sabemos que quando acontece a queda, né, do ser humano, ah, os anjos já são uma realidade, nós temos inclusive anjos maus, né, porque tanto aparece a serpente como aparecem os querubins, né, então tudo indica que a criação dos anjos antecede a criação do homem, mas a Bíblia não deu os detalhes da cronologia para a gente. Agora tem uma questão aqui, em 8:4, ele diz que tem um termo bar, né, que na verdade é filho em aramaico, por exemplo, no nome Barnabás, né, filho, ele diz filho da consolação. Parece que tem um significado de herança. Aqui, nesse salmo, essa conexão é com o domínio, na verdade não está bem, não é bar que existe aí, né, Sayão? Qual versículo é mesmo? É no Salmo 8 mesmo? Versículo, Salmo 8. Quando fala do filho do homem, né? Aham. No primeiro momento fala Maenosh. Aí tá falando de Ben-Adam, não de Bar, né? Uhum. Ben-Adam é filho do homem, é Sim, filho do, como eu falei, né? Expliquei, Adam. Então não tem a ver com essa palavra Bar, que é em aramaico, que está em hebraico mesmo. sim, sim. É. Mas às vezes também, em alguns textos, pode aparecer o que a gente chama de alguns aramaísmos, né?
e que Sim, não podem, né? no Salmo 2, né, Isso. aparece. Então, explicando, Colin, provavelmente, realmente, a ideia aqui é de domínio mesmo, que vem depois, né, quando ele fala primeiro do homem mortal, do homem, né, que é o Ben Adam, aí depois vem a ideia de domínio que está em Gênesis justamente, né, como nós falamos, tá bom? Temos aqui mais perguntas. Opa, vamos lá. Então, temos mais perguntas aqui do Salmo 90, Sayão. Uma pergunta interessante. Existe uma briga entre a carne e espírito em Salmo 90, 13? 90 verso 13. 13, isso. Briga entre carne e espírito. Que coisa curiosa, É, Suzy. Pessoal, deixa eu abrir de novo o texto aqui que eu mexi. aqui, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Aí ele vai falando da questão da satisfação, da alegria e do sofrimento, né? Daí em diante. Não existe esse tipo de linguagem no Salmo, né? A gente tem que entender que carne, que nós chamamos de carne, no Novo Testamento não é carne como a gente pensa, né? A palavra sarx no Novo Testamento, ela tem um sentido de inclinação para o mal. A gente pensa que carne tem a ver com corpo, com coisa material, né? Mas é a inclinação para o mal em oposição àquilo que tem a ver com o espírito, não com o nosso espírito, mas com a ação do Espírito de Deus, né? Essa é o enfoque no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aqui o assunto não é esse, né? Aqui é o sofrimento intenso que a gente tem em função da nossa fragilidade diante do tempo e da nossa condição pecadora e da nossa experiência dura e difícil na vida. Então ele diz: Deus vai me abençoar, me dar uma experiência de vida feliz e alegre com Ele, que me permite lidar com todos esses momentos difíceis da vida. E, aliás, no mundo antigo, né, imagina só o que é uma dor de dente para quem está caminhando pelo deserto do Sinai, como é que se resolve isso. Eles têm muito mais experiência complicada do que a gente. Com certeza, Sayão. Agora, voltando um pouquinho para os seres celestiais, né? Essa tradução Elohim, porque alguns lugares até traz a questão de Deus, é um pouco menor que Deus, né? É cabível aqui essa questão dos seres celestiais? Por que que foi, por exemplo, a NVI escolheu essa tradução, né? Então, por que que foi escolhida, Sayão? Então, porque, na verdade, a palavra Deus, ou melhor, a palavra Elohim, ela é uma palavra que tem, por exemplo, quando Samuel, lá em 1 Samuel 28, aparece ele diante da pitonisa, né, ou daquela mulher que estava fazendo magia lá, aquela, né, ela invocando os mortos, o texto diz que um Elohim subia da terra, né? Vai traduzir o que? Um Deus? Então, a palavra Elohim, ela tem o sentido mais específico, né? Exatamente a, de força e de poder. E muitas vezes ela significa isso, como significa no Salmo 29. Inclusive, a tradução também da própria Septuaginta foi nesse caminho, né? E, portanto, no contexto, faz todo sentido entender que se refere a seres celestiais. Até porque, se a gente olhar direitinho para o Salmo, né, você vai ver, por exemplo, que ele continua dizendo sobre quem é o ser humano, que fez ele dominar sobre as obras das mãos, rebanhos, manadas, animais, aves do céu, peixes. Parece estar descrevendo tudo aquilo que é criação de Deus. E aqui faz mais sentido os seres celestiais do que. Até porque é estranho dizer que o ser humano é um pouco menor do que Deus, né? Acho que é difícil, né? Porque ou pouco menor do que os deuses falsos, não pode ser. Pouco menor do que o Deus criador também não é. Então, um pouco menor do que os seres celestiais, aí faz sentido. Muito bem, Sayão, tem uma pergunta, só que eu não estou entendendo muito bem. Aqui tem todo homem é como relva, né?
E Sim, aí essa imagem de fragilidade, né? E lá em Isaías 40 também traz essa ideia também. Aí ele fala é devido o sopro de Deus. Tomando isso junto com a criação do homem, o significado é de dono, começo e fim? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas você consegue deixa, aí entender e deixa responder? essa pergunta. É Salmo É, 103. o homem é como erva, como relva, como all men are grass, né? Essa pergunta está vindo do Canadá, né? A, Uhum, a imagem da isso, fragilidade do que aparece no Salmo 103, que enfatiza muito, né, que a sua misericórdia é para sempre. 103. Isaías 40, devido ao sopro de Deus, tomando isso junto com a criação do homem, o significado é de dono, começo e fim, né? O ser humano tem dois aspectos aí que são destacados na sua caminhada, né? É a sua fragilidade, e isso de certa, porque quando a Bíblia fala porque aparece também aí que a nossa vida é como um sopro, né? Porque o sopro está ligado com essa questão do fôlego que vai, que é uma coisa breve, que é limitada, e ao mesmo tempo o ser humano ah, é dono no sentido em que ele deve exercer um domínio a partir de Deus. Então o homem tem essa situação, ser humano, de dualidade, né? De ser totalmente frágil, de ser, ah, num sentido, ele tem uma vida que é um sopro que vem de Deus, e ao mesmo tempo ele é um sopro no sentido de ser como a relva, né? Como algo que vai passar rapidamente e ao mesmo tempo ele é chamado para exercer um domínio por ser imagem de Deus. Então, essa questão de poder, importância, imagem de Deus está junto com fragilidade, limitação e ser sopro. Eu acho que a pergunta está caminhando nessa direção. Então tá. Nós temos aqui, Isso é uma outra pergunta, que não tem muito a ver com a aula, mas a questão de Lucas 24:49 tem o significado de ser vestido pela segunda vez. Deixa eu só dar uma olhada o que é esse texto. Lucas 24:49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tem a Qual que é a pergunta? Se tem a ideia de ser vestido pela segunda vez, que seria? Porque está falando revestidos do poder do alto, né? A ideia de ser vestido pela segunda vez, quando você fala de um revestimento, você está falando de colocar, não ser uma segunda vez, mas de colocar uma roupa extra, né? Vestir-se de uma maneira a ter você tem, por exemplo, uma determinada roupa, você se reveste, né, pode ter o sentido de uma veste mais adequada, por exemplo, um soldado vai, né, revestir-se de uma armadura adequada, né, ou pode também ter essa ideia de uma veste nova no sentido da veste adequada para o uso que nós precisamos. Então, na jornada, na caminhada cristã, não dá pela própria força, a força vem do Espírito, o Espírito entra como uma espécie de veste especial que vai permitir a caminhada cristã, que não pode ser pela própria força humana. Mas isso é uma linguagem muito comum, né, de revestimento, de poder e até em Colossenses, por exemplo, tem uma ideia de trocar de roupa, porque ele manda você despir-se, né, no capítulo 3, e depois Uhum. manda vestir-se das novas roupas que aparecem lá. E a Aqui palavra pode em ter. grego é indiceste, né? É, Aí ele pergunta se é isso. Bom, aqui tem uma pergunta interessante, eu até achei que ia sair mesmo. Qual o significado de Gitite, Sayão, que aparece lá no título de Salmo 8, né? Que na NVI já foi mudada, que de acordo com a melodia, os lagares, Salmo Davídico, né? O que seria esse Gitite, Sayão?
Então, algum tipo de inflamação, né? Então, a gente não sabe muito bem. Alguns desses salmos, eles são, digamos assim, um pouco misteriosos, né? É, a- Aí a NVI trouxe uma das possíveis interpretações do que de fato isso significa, né? Isso é um termo musical, né, que é utilizado, possivelmente tem a ver com algum uso de um certo instrumento. Alguns, por exemplo, acham que Gitit, no hebraico, tem a ver com Gat, que é a cidade filisteia, que talvez fosse alguma coisa ligada a Gat, até porque Davi esteve nesse lugar e era uma cidade filisteia, né? Então, assim, a gente tem que ser muito objetivo, né? De entender que algumas dessas coisas a gente não tem uma resposta final. Uma das possibilidades é entender que o sentido tem a ver com essa melodia Os Lagares, que é uma das possíveis interpretações. Não está escrito melodia aí, mas está uma palavra que pode significar lagares. Agora a pergunta é, por que lagares? Seria tipo uma música, né? Então, como é que era a música? Era o ouvido do... Lembra o ouvido do Ipiranga, né? Então, a música toca, a gente canta com aquela melodia. Então, possivelmente é uma das alternativas, mas a gente não tem certeza absoluta. Por isso que cada Bíblia você vai encontrar uma tradução diferente. A versão Melhores Textos, por exemplo, e ela simplesmente botou tudo do jeito que está no hebraico. E aí, seja o que Deus quiser, porque a gente não tem aí nenhum tipo de tradução, assim, tentativa de dizer o que é. Mas pode ser bem mesmo o nome da melodia, mais provável, ou alguma coisa ligada à cidade de Gats. Bom, a gente está Pois. chegando no final. Você tem mais alguma pergunta aí? Agora Toda? acho que pergunta não temos. Bom, muito obrigado então a todos. Boa noite, bom descanso. Que Deus abençoe e que todos sejam aí agraciados aí pela palavra forte e poderosa aí que nós temos tanto no Salmo 8 como no Salmo 90. Boa noite a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.